Foi estudar também o VAR ou não? Então, a gente tem um livro de regras, né? Que são as 17 regras, e no meio dele tem falando sobre o VAR. Nas nossas reuniões sempre se fala sobre o VAR, mas aí quando a gente tem alguns cursos da CBF também, o pessoal é chamado, eu ainda não fui, mas tem um degrauzinho, né? Cada um vai subindo Uhum. conforme o seu tempo na arbitragem, aí o pessoal vai sendo chamado É só tempo mesmo, Priscila? para os cursos. Sim, pra você ir galgando esse degrau que você tá falando? Eu acho que para as mulheres é mais aberto, sabe? Porque são poucas Mesmo? mulheres no mercado da arbitragem. Uhum. Então, assim, a CBF tem uma abertura muito grande para as mulheres, para que estejam mulheres no futebol. Ah, então há Não um é incentivo mesmo para a tem, mulher ser tanto da árbitra. Federação Hoje, Pernambucana também. Hoje. hoje tá bem. A Quando gente você não entrou, tem tinha. mulheres para Uhum. que queiram fazer isso, sabe? E, infelizmente, a gente queria que tivesse bem mais mulheres, porque aí representaria mais. A gente vê outros estados aí que são salas que só de mulheres em curso de arbitragem. E Nossa. a gente aqui em Pernambuco não tem isso. Então seria bom que a gente começasse a ver. E voltando àquele assunto que você falou sobre um mundo totalmente masculino e da mulher se profissionalizando nesse mundo, nossa prova física, a prova física que a gente faz é o tempo masculino, tá? Não é o tempo feminino. Ou seja, para eu, Débora, Carla, Daniela e Elaíse, que somos quem está atuando na arbitragem hoje em Pernambuco, para a gente poder atuar no campeonato pernambucano, em qualquer campeonato masculino, a gente precisa fazer o mesmo teste físico dos meninos. Nós temos o teste físico feminino e temos o teste físico masculino. Não há moleza. Mas se a gente fizer o feminino, a gente só atua no campeonato feminino. Se a gente fizer o masculino, a gente vai lá e Você, faz os fez, dois. você já fez os dois? Tu Você fez o já fez os masculino? testes? Já sim. Pra gente estar no Campeonato Pernambucano, a gente só vai se a gente tiver o teste masculino. Qual foi o jogo assim que tu achou de grande expressão, assim, que tu disputou num jogão legal, pressão e tal? Eu gosto de falar muito do presente. Então, pra mim, o Campeonato Pernambucano 2022 foi muito bom, sabe? Eu tive lá no Lacerdão quarta-feira passada, em Caruaru, e a gente pôde. Tava no quadrangular do rebaixamento, Sim. né? Afogados e 7 de setembro. É. E aí a gente já fica já mais, vamos dizer assim, nossa, eu já sei o que eu tô fazendo aqui. Mas quando a gente vê que os times estão empenhados, porque o que perder ali vai pro rebaixamento, traz uma energia, um frio na barriga, mas aí depois a gente vai acomodando. Mas assim, expressão para mim nesse ano pernambucano, o que eu queria que aconteceu. E vamos embora pro brasileiro agora, se Deus quiser. Tem quantas atuando no Pernambucano? Quantas mulheres atuando? 5 mulheres. 5. Assim, que falta ou qual é o caminho pra tu pegar um clássico? Como eu falei para ele, tudo é tempo, né? Tudo é tempo. Eu comecei na arbitragem em 2018 e a gente tá em 2022, então faz pouco tempo. Vamos dizer assim que eu ainda tô engatinhando. Eu falo isso muito no Instagram, porque o pessoal tem muita sede. Priscila, tu vai pra Série B? Minha gente, calma. Ninguém vai me colocar na Série B agora dessa forma, né? Eu tô na CBF, eu entrei na CBF no tempo da pandemia. Então, assim, é muito aprendizado. Sabe aquele ditado, atividade é posto, né? Antiguidade Antiguidade é é posto. posto, é. Isso. Pois é, funciona mesmo Mas assim. preparada tu já se sente já. Ó, Sim. amanhã não, semana que vem tu vai pro Eu creio clássico. que o árbitro sempre está preparado para a missão que der, sabe? A gente trabalha muito, 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 muito para estar preparado quando tiver oportunidade. Porque a escala sai assim, tanto faz como hoje como amanhã. Mas, às vezes tem situações e decisões de várzeas ou de campeonatos no município que é tão difícil como um clássico. Essas são situações difíceis, né? Então, assim, eu acho que a gente se prepara muito bem para isso. Mas a gente precisa respeitar o tempo. Tem um pessoal que está ali antes do que eu, tem meninas ali. Das meninas, eu sou a mais recente que entrou na A caçula. arbitragem, é a caçula. Pois é, sou a novinha
Mas novinha na idade não, né? É novinha só. Não fala não, que daqui a pouco vamos fazer o hit aí, né? Novinha da arbitragem. É novinha só no tempo que entrou. Mas é interessante, assim, quando você falou que eu entrei no curso, eu tô nessa profissão também, né? Que não é só isso, ela é bem multi. Aí a gente vai conversar ainda algumas outras ocupações da Priscila. Mas assim, você falou que gostava. Eu fui porque eu gostava. E aí você defendeu, não, a mulher ela não quer ser melhor do que o homem. Mas ela quer fazer o que gosta também. Sim. Então isso é muito importante. E a gente que está aqui pessoalmente, a gente vê bem melhor que você quando falou, porque eu gosto. A gente vê o brilho nos seus olhos, Sim. né? E a gente fica, lógico, eu particularmente perguntando, é mais curiosidade mesmo, como é lá no dia a dia com homens, mas os próprios árbitros também, não é todo mundo que é escalado toda hora, começou, já vai ser escalado para jogos importantes. Então, a forma é tempo mesmo. E se destacar ou fazer pelo menos direitinho quando for escalado. Isso. Então, esse é o critério. O mínimo de erros possível e sua dedicação, né? Aham. Tudo isso tem todo um... Antes, não é uma fórmula, mas é todo um preparo. Como ele perguntou, vocês são preparados para isso antes, para o psicológico? A gente tem os pilares lá, que é o físico, né? Sim. Que a gente se prepara fisicamente. Tem um pilar mental, que a gente se prepara mentalmente para receber todas essas questões aí dentro de campo. E tem também o outro pilar que é muito importante, que é o social. Social, o que é isso, Priscila, social? É aquela foto com alguém com a camisa... De algum time específico Não é? e tal. Não, mas vai bem mais além do que isso. Foi só Não, para a A descontrair. gente não ia falar do time que você torce, você que puxou. Não, mas vai bem mais além do que isso, gente. É mais aquela preocupação do que o árbitro pode fazer ou não pode fazer na sua vida social, sim. Porque quando você entra na arbitragem e você está representando a federação, ou a CBF, ou a FIFA, você se torna uma pessoa pública. Você não é só aquela Priscila e pode fazer o que você Você quer. não é normal, né? Você é uma pessoa... Você tem um escudo ali para defender, né? Você tem um escudo para defender. É uma responsabilidade, É né? uma responsabilidade. Você vira uma referência. É uma responsabilidade. Então, você não pode chegar e dizer, Priscila, a árbitra estava fazendo isso, não sei, um exemplo aí, estava de madrugada. Tava errando. Entendeu? Então, assim, como é que tu vai cobrar algo dentro de campo, lá com os jogadores, se tu estás fazendo errado? Entende? Entendi. Eles são privados também, né? Eles têm o tempo deles ali, tudo também gira em torno disso. Então, tem o pilar social, o pilar físico, o pilar mental. Minha vida mudou depois que eu entrei na arbitragem, totalmente da água pro vinho, em tudo. Questão de disciplina, eu pesava 91, hoje eu tô pesando 71. Diga Eu isso perdi não. 20 quilos pra estar na Fala em peso arbitragem. não, fala em peso. Não é nem isso. É porque, Não, assim, ó, mas pro meu lado, quem- eu penso, não fala em peso não. quem já acompanhou o Instagram da Priscila, quem vê ela malhando lá, ela sempre buscando estar bem com ela mesma, Sim. até porque pela conversa da gente a gente vê isso, né? Mas assim, você perdeu 20 quilos, 20 quilos. é muita coisa. 20 quilos. Eu já estava me encaminhando para isso antes de entrar na arbitragem. A arbitragem só foi uma mola Ajudou. para que eu continuasse mais ainda. Então, assim, eu